Vamos tomar um café jandaia e colocar as conversas em dia, né? 12h17, seu Márcio. E a oitiva sobre o caso Chris Lauer. As oitivas começando hoje. O advogado que fez a denúncia já foi ouvido nessa manhã e algumas das testemunhas de defesa arroladas aí pela vereadora Chris Lauer, pela sua defesa, também já começaram a ser ouvidas na Câmara, é isso? Isso, Juliano. Começou hoje pela manhã esse processo de oitiva das testemunhas do caso Chris Lauer. A comissão processante foi aberta para investigar uma denúncia com pedido de cassação da vereadora. A denúncia foi feita pelo advogado maringaense, o Kim Rafael. Segundo ele, a vereadora quebrou o decoro da Câmara ao ser condenada por improbidade administrativa. Aquele rolo do assessor dela ainda. Tá? Ela empregava um assessor, ele era advogado e ele defendia ela em causas particulares. E a cena se repete porque tem outras duas denúncias contra o Mário Hosokawa da mesma coisa. Mas agora, do Mário Hosokawa ninguém entrou com nada. Por enquanto. Por enquanto eu não posso falar, mas é isso. Mas vamos lá. O caso da Chris Lauer, ela foi condenada por improbidade administrativa, só que o juiz entendeu que não foi um caso grave. Tanto que condenou ela por improbidade, dando como pena uma multa e a devolução do dinheiro. R$19 mil de devolução, mais R$19 mil de multa. Só isso. E a condenação, que é uma grande coisa. O advogado entrou na Câmara, dizendo que ela foi condenada e ela precisa ser cassada. Hoje começaram, então, aí ele fez a denúncia, a Câmara abriu uma comissão processante e hoje começaram a ouvir as pessoas envolvidas na Câmara. O primeiro a ser ouvido foi justamente o advogado que fez a denúncia, que é o Kim Rafael. Esse é o momento que a mesa está posta. Esse é o advogado de defesa da vereadora Chris Lauer, estava o tempo todo ali ao lado dela, o advogado. E aí, Juliano, a comissão processante ela é presidida pelo William Gentil. O relator, quem vai assinar o relatório é o Sidney Telles e o Maninho é o membro dessa comissão. 4 vereadores passaram por lá. Esse é o Kim Rafael, esse é o autor da denúncia. 4 vereadores passaram por lá. O Flávio Mantovani passou por lá, o Dair Fogueteiro passou por lá e 2 vereadores acompanharam o tempo todo que nós estivemos lá. O William da Farmácia e a presidente Majô. Sentaram lá no plenário e acompanharam. Esse é o momento em que o Kim Rafael dava o depoimento e posso adiantar, o clima pesou entre ele e o advogado da Chris Lauer. Chegaram a bater boca os dois lá, um dado momento, porque ele fez... na largada, os dois já tretaram, porque o Sidney Telles fez algumas perguntas para o Kim Rafael, ele respondeu, chegou a vez do advogado... Falou, a palavra com o senhor, doutor Leandro, que é o doutor Leandro Robson, que é o advogado da Chris Lauer. Ele já fez a primeira pergunta, aí o Kim já interrompeu. Ele falou, bom dia primeiro, né, doutor? Bom dia primeiro, né? Você já vem falando sem dar bom dia. Aí o doutor deu uma risada, como se pensasse assim, você tá carente, eu vou dar bom dia para você. Ele falou, bom dia, advogado. E ele pediu um detalhe interessante. Pediu para não ser chamado de doutor Kim, porque ele é advogado. O Sidney Telles tratou ele como doutor Kim. Ele falou, não estou aqui como advogado, estou aqui como cidadão maringaense. Então, ele foi questionado, por exemplo, a Chris Lauer está processando ele. Abriu um processo sábado contra ele porque ele teria mentido para os vereadores. Na denúncia, ele colocou lá que ela foi condenada a perder os direitos políticos. E aí alguns vereadores falaram, já que a justiça condenou ela, nós vamos abrir a comissão processante. Só que ela não foi condenada a isso, ela foi condenada a pagar multa só. E aí foi questionado isso para ele, se ele mentiu, ele ficou bravo, quando foi dito para ele que ele teria mentido. Inclusive ele revelou que ela ela processou ele. Uma outra questão lá, ele ficou bravo com as perguntas que o advogado estava fazendo. Ele falou, interessante, vocês estão atacando a mim, eu fui quem denunciei o caso. Eu sou apenas o denunciante. Quem tem que responder é ela e os vereadores que têm que decidir.
Um outro ponto também, o advogado da Cris Lauer perguntou quem está patrocinando ele. Quem está por trás? Porque ele pôs a ação, a Cris recorreu, em Curitiba ganhou, ele foi para Brasília, ele esteve no STF para poder fazer essas defesas. E aí o advogado falou, quem está pagando tudo isso? Quem está por trás? Ele ficou bravo com relação a isso. O presidente da comissão ficou bravo, o William Gentil, até achei que ele estava meio dormindo lá. Não, ele pediu a palavra, parou a bagunça aqui. É para falar do caso, não é para falar da vida pessoal. Até o advogado falou, esse presidente é meio frouxo. O William Gentil falou, parou a bagunça. Não. Ele não falou que o presidente é frouxo. Acho que ele pensou, né? Aqui eu posso falar do jeito que eu quero. O William Gentil falou, não, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Pera lá. Em um dado momento, o advogado falando, o Kim rebatendo, ele falou, ô gente, peraí, o senhor está aqui para responder, o senhor não está aqui para perguntar, não. O senhor segura um pouquinho aí também. Então, o clima deu uma pesada lá, tá, entre eles. Um dado momento, foi questionado o Kim, falou, já que você é o cara da moralidade, por que você não denunciou o Hosokawa, você só denunciou a Cris Lauer? Ele falou, eu não devo satisfação para ninguém. Se tem alguém que sentiu prejudicado, denuncie o Mário Hosokawa. Eu não sou obrigado. E aí, o advogado da Cris Lauer levantou uma suspeita. Porque, segundo ele, o Kim tem frequentado o gabinete do Mário Hosokawa ultimamente. E o assessor do Mário Hosokawa é um colega de trabalho do Kim. O Kim é comentarista na Rádio Jovem Pan, aqui de Maringá. E um dos colegas dele da rádio é assessor pessoal do Mário Hosokawa. Um dos comentaristas lá que trabalha junto com ele é assessor do Hosokawa. Exatamente. Então aí falou, o senhor não tem uma ligação muito próxima? Ele se atrapalhou todo, não quis falar muito sobre esse caso. Mas enfim, ele foi o denunciante. Então ele não teve o juramento de falar a verdade. Os demais sim. Juramento de falar a verdade. Senão, a pessoa pode responder pelo crime de falso testemunho. Ao final, o Kim Rafael falou com a nossa equipe a respeito do que ele achou, de como foi ali. E tão logo ele deu o depoimento dele, ele teve que sair da Câmara. Tanto que nós entrevistamos ele no saguão, por quê? Todas as testemunhas, Juliano, chegaram e todas foram trancadas dentro de uma mesma sala. E não tinham acesso ao que estava acontecendo lá embaixo. Iam chamando um por um. E como ele deu o depoimento, ele não podia ouvir o depoimento do coleguinha também. Então ele foi ouvido e depois saiu. E na saída ele falou com a nossa equipe. Rafael, que é o autor dessa denúncia, que motivou a abertura dessa comissão processante. O senhor acaba de sair do plenário agora, foi ouvido pelos vereadores da comissão. A princípio, dá para tirar dá para fazer um balanço já do que aconteceu aqui? Olha, Márcio, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos aí. A situação é que, eu como município eleitor, cidadão, trouxe uma denúncia. Obviamente através de alguns fatos e também uma prova, que é a sentença de condenação de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito da vereadora Cris Lauer. Agora, obviamente, quem vai decidir isso não é o Kim, não é nós aqui, seria a comissão e também os vereadores no final. Porque é um julgamento político, é evidente, até porque o decreto-lei 201/67 traz essa motivação, a um julgamento político. Então, assim, as provas foram postas, né? Obviamente, a defesa ela vai tentar fazer de qualquer forma, trazer alguma contradição, alguma situação que possa ensejar aí na sua própria defesa e aí tentar reverter a situação, né? Demonstrar, talvez, mas uma coisa muito certa, existe um ato concreto, uma condenação. Indiferente se foi no primeiro grau ou não transitou em julgado ainda. Até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Independe se transitou em julgado. Agora é um julgamento político que cabe aos vereadores decidirem. Aqui eu percebi que o senhor ficou incomodado, que uma das perguntas foi se tem alguém patrocinando isso, se tem alguém por trás aí do senhor. O senhor ficou incomodado? Não, eu fiquei muito incomodado, Márcio. Realmente, é difícil exercer a cidadania nesse país. Assim, ninguém me patrocina. Tanto é que até a questão de ir a Brasília foi algo de forma coincidência, uma coincidência. Porque eu já ia a trabalho para a Embaixada de Cuba numa segunda-feira, mas como aconteceu tudo isso aí, no tribunal, inclusive, foi revertida a liminar inicialmente, depois eu tentei,
através do mandato da reclamação constitucional no Supremo, e aí coincidiu de conversar com não o ministro em si, mas no gabinete do ministro, e aí teve uma decisão favorável revertendo a situação de novo. Então assim, quem me patrocina? Ninguém, eu mesmo. Aí eu fico pensando o seguinte, parceiro, só complementando, e se eu não fosse advogado? Eu teria que contratar um advogado para impetrar o mandado de segurança? E até onde eu fui? Então assim, eu fico aborrecido por isso, não só essa pergunta, né? Mas outras perguntas de cunho pessoal também. O senhor revelou aqui que está sendo processado pela vereadora Sim. Cris Lauer. Uma das acusações é que o senhor mentiu na denúncia sobre a perda dos direitos políticos dela. O senhor mentiu na denúncia? Não menti, Márcio. Porque o que eu quis expor ali foi justamente que a infração de enriquecimento ilícito, ela enseja a perda do mandato e direitos políticos. Mas de qualquer forma, é óbvio que quem vai analisar isso aí vai ser a comissão. E também os vereadores no final. Mas, de qualquer forma, existe um ato concreto aqui. Eu vou repetir. Condenação por ato de improbidade administrativa. É esse ato aqui. Tá? Então, eu trouxe a prova disso. Qual que é a prova? Uma sentença de condenação. Agora, cabe aos vereadores realmente ensejar pela cassação ou não. E eles perguntaram para o senhor também por que o senhor não denunciou o caso envolvendo o Mário Hosokawa e apenas o caso da Cris Lauer. Por quê? Primeiro, obviamente, eu vou responder não de forma ignorante, mas primeiro que ninguém tem a ver com nada com isso e também não devo satisfação para ninguém, mas como já estou nesse caso, a questão de não apresentar para o Mário Hosokawa é porque, na minha concepção, não enquadra. Porque o decreto-lei são 8 artigos, é bom todo mundo ler, que é interessante para o munícipe eleitor saber. Não se enquadra porque ele, no momento, não desempenhava a função pública referente à vereança. Ele não era vereador. Então, na minha concepção, interpretação, não caberia uma denúncia, porque, indiferente do que aconteceu lá, corrupção ou não, condenação, enfim, não caberia nesse aspecto, porque depois ele virou, foi eleito vereador de novo, enfim, aí toda essa situação. Mas o mais importante aqui, eu acho que fico feliz por isso, é de ter conseguido, né, de forma judicial, deixar claro que qualquer munícipe eleitor que verificou qualquer irregularidade referente à quebra de decoro ou qualquer situação envolvendo judicialmente um vereador que foi condenado por corrupção ou ato de improbidade administrativa, a partir da nossa ação, que qualquer vereador, qualquer munícipe pode apresentar uma denúncia formalmente, através do e-mail, né, trazendo as provas para que seja apurado como está sendo apurado com a Cris Lauer. O senhor disse aqui, não é nada pessoal contra ela, até porque o senhor já propôs outras ações relacionadas à Câmara também. O senhor é um munícipe que fiscaliza o Legislativo. Sim, Márcio, a gente sabe que eu, companheiro de imprensa, né, obviamente não sou jornalista, mas sou comentarista político também eu teço críticas, sabe? E assim, eu acho que aquele que critica e não faz nada é como se fosse nada. Não adianta só criticar. Então você tem que agir de alguma forma, né? Então eu tentei fazer de alguma forma porque eu venho fiscalizando, embora não seja, obviamente, não tenha cargo público, político, enfim, nada, não tem costa quente com ninguém, não tem ninguém me patrocinando, eu tento fazer o meu melhor, assim, no tempo que me resta, obviamente eu trabalho bastante, fazer essa fiscalização. Então isso foi um modo que eu encontrei de fiscalizar, né, a vereadora Cris Lauer, porque assim, o que me espanta é a mais votada, ter realmente acometido com isso. E aí, obviamente, eu tentei agir da melhor forma possível. Muito bem, esse é o advogado Kim Rafael, que é o autor da denúncia contra a Cris Lauer. Eu não vou entrar no mérito da denúncia, porque isso aí os vereadores que vão julgar lá na frente, Julián. Só que se a gente tivesse mais pessoas, né, ajudando na fiscalização, e como disse ele, propondo questões, propondo discussões, talvez as autoridades de Maringá ficassem mais espertas. Não vou entrar nessa questão, se ele mentiu ou não mentiu para os vereadores, se ele induziu os vereadores ao erro, se é uma perseguição pessoal dele ou não. Eu não vou entrar nessa seara que estão discutindo agora. Estou dizendo o seguinte, enquanto cidadão, advogado que ele fez o papel dele de fiscalizar, de acompanhar se ele está certo ou não está certo, aí é outra questão. Estou dizendo do ponto de vista de fiscalizar e de propor, é muito importante. Quisera outros advogados, pessoas mais influentes pudessem ter esse tipo de comportamento também. Só que ele foi enfrentado lá pelo advogado da Cris Lauer. Ele foi enfrentado pelo advogado. E o advogado ele levantou algumas questões, aí é uma opinião minha, tá?
Ele jogou umas cascas de banana e o Kim escorregou nas cascas de banana. Depois, se ele for analisar o depoimento dele lá, o advogado jogou e ele escorregou em alguns cascas de banana lá, porque... aí é eu fazendo a avaliação. Eu não julgo nada, mas a avaliação que eu fiz no depoimento dele ficou mais favorável à defesa da Cris Lauer do que o denunciante. Mas isso é com os vereadores. Primeiro, os 3 vereadores da comissão, eles fazem o relatório final, aí vai para o plenário. Aí eles vão ler o ponto de vista deles, aí todos os vereadores vão votar se arquivam ou se ela realmente quebrou o decoro e tem que ser cassada. Isso é um outro momento. Nós ouvimos ela também, viu, Juliano? Podemos colocar a fala dela dentro de